O tema de hoje, irmãos, é um tema que afeta a todos nós, de uma ou de outra maneira. Porque quando se fala de timidez, não é? Eu estava olhando isso aqui de uma forma, achei interessante, porque a timidez não é simplesmente, não é a gente ficar acanhado, ou que uma condição de ser fraco, de não suportar as pressões, não. A timidez é um estado que se apresenta na nossa vida diante de algumas situações, não é? Diante de algumas situações. Por exemplo, quando você é tomado de assalto, não é? Alguma coisa que ocorre assim naquele momento, e aí você diz, meu Deus, e agora? Você gostaria de reagir, você gostaria de ser forte naquela hora, mas você não é. Isso é uma forma da timidez. Porque a gente pensa que timidez é só que eu não consigo falar em público, eu não consigo me expressar alto, sei lá, eu tenho vergonha. Não, timidez, ela ocorre sempre que alguma situação nos assalta e que a gente é tomado de surpresa. E aí a timidez, ela rouba a nossa reação, não é? A gente fica sem ação, tímido diante daquela situação. Mas é interessante que a palavra de Deus, irmãos, ela vai nos colocar diante de algumas propostas sobre timidez e depois como vencê-la, não é? E eu coloquei algumas coisas que é importante dizer, que o tímido, ele tem muitos medos, não é? Tem medo de situações novas, tem medo de falar em público, de expor ideias, teme ser avaliado, julgado ou não ser aceito pelos outros. Uma pessoa tímida normalmente é incapaz de ousar, não é? E se sente inseguro em relação às situações, diante de uma situação nova às vezes, não é? Ou quanto menos seja conhecida essa situação, maior a necessidade do tímido se refugiar internamente. Porque a timidez é isso. Eu não consigo me colocar para fora, eu não consigo reagir, eu não consigo, sabe, resolver. Então o tímido, sabe o que ele faz? Ele se enclausura, ele se fecha em si mesmo, não é? E aceita aquela situação sem reação. E aí nós vamos descobrir pela palavra de Deus, não é, que Deus, ele fala da timidez na sua palavra e fala também da ousadia, que é a forma de vencer a timidez. Então nós vamos abrir nosso primeiro texto em Deuteronômio capítulo 20. Deuteronômio capítulo 20. E nós vamos começar a falar disto aqui porque é interessante. No versículo 5 em diante, Deus dá uma palavra aqui, vai até o versículo 8, do 5 até o 8, para você entender. O capítulo 20 de Deuteronômio, Deus vai tratar com o seu povo acerca das guerras, das pelejas, das batalhas. Deus está orientando o seu povo acerca disso, sabe? E aí, por exemplo, lê o versículo primeiro, para você entender. Quando saíres da peleja contra teus inimigos, vires cavalos e carros e povo maior número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Deus disse, olha, quando vocês saírem, você vê que tem uma multidão maior que vocês, não deixe a timidez tomar conta de você. Não deixem. Por quê? Ele disse assim, não é? O Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Que coisa linda, não é, irmão? Deus já começa a dizer para mim e para você, quando alguma situação maior do que nós vier contra nós, não é? Deus está falando de guerra, de cavalos, não é? De um maior número. E muitas vezes eu e você enfrentamos situações assim, são coisas que são maiores do que nós, maiores do que nossas forças, maior do que aquilo que nós podemos resistir ou suportar.
Deus está dizendo para mim e para você essa noite: não tenha medo, não seja tímido, não fique acanhado, não é? Não se torne nessa hora um fraco, um frouxo, não fraqueje, porque ele diz: o Senhor teu Deus está contigo. É uma promessa gloriosa de Deus, não é? E aí, no versículo 5, os oficiais falarão ao povo dizendo, Deus está dizendo, olha, na hora que preparar o povo para a batalha, os oficiais vão dizer: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Vá, torne a sua casa para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. Veja como Deus, ele é justo, irmão, não é? Na hora da guerra, da peleja, ele diz: olha, você construiu uma casa nova, ainda não usufruiu dessa casa, não vai para a guerra não, vai para a tua casa, de repente você morre na peleja. Olha como é que Deus fala. Verso 6, qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não alcançou fruto dela? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro alcance o fruto da sua vinha. Olha a sabedoria de Deus. Verso 7. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Não é? Vá, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Isto é, você está para casar-se, não é? Marquei meu casamento aí, agora tem uma guerra. Deus disse: não. Se tem alguém no exército nessa condição, vai para lá, casa, não é? Vai viver, porque se esse daí for para a guerra e morrer, aí alguém vai ter que casar, hein? Mais uma viúva. Então Deus, ele vai tratando, não é? Dessa forma. Aí, irmãos, nós chegamos onde queremos, no verso 8. O que diz o verso 8 aí? Continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem e de tímido? Vá, para que eu achei isso aqui uma coisa preciosa. Se você olhar o verso 5, a pessoa construiu a casa, ainda não usou, Deus falou: volta. Esse aqui plantou uma vinha, não alcançou fruto, volta. Esse outro aqui está desposado, noivo, vai casar. Então Deus falou: para que não fique, deixa a viúva, volta, vai lá, casa, resolve o teu problema. Nesses três casos, irmão, não tem influência nenhuma. Vai e volta. Não dá para você, volta. Vai viver o seu casamento, vai colher o seu fruto da vinha, vai consagrar a tua casa nova. Agora presta atenção no 8, porque isso aqui é onde tudo começa. Continuarão os oficiais. Qual é o homem medroso, de coração tímido? Torna para a sua casa. Por quê? O que diz aí? Sabe o que é isso? A timidez contagia. Um homem tímido, naquele momento ali, né? Ele vai contagiar os demais. Deus diz isso. É melhor você ir para casa. Porque você, com o seu medo, com a sua timidez, não é? Você vai ficar com... não, gente, não vai não, nós vamos morrer. Não, vai morrer todo mundo, vai morrer todo mundo. E ele põe ele transporta esse medo, não é? Para os demais. Vai morrer, não vai não, não vai morrer. Aí Deus falou: quer saber? Volta para casa, ô medroso, volta para casa, ô tímido, volta. Senão você vai contaminar, vai derreter o coração dos outros, vai ficar igual o teu coração. Interessante isso, não é? Deus disse: não, eu não quero esse tipo de gente na minha batalha, não. O meu exército tem que ser um exército de corajoso. E sabe, irmão, muitas vezes a nossa timidez contagia, sabe o quê? A nossa casa, a nossa família. Sabe, nós precisamos reparar nisso aí. Cada quarta-feira está tendo um tema aqui, se você prestar atenção, isso é para edificar a tua vida, para fortalecer a tua vida, para abençoar a tua vida.
Às vezes tratamos de tema aqui que eu percebo que eu penso, meu Deus, o irmão falou disso, assim, segura isso, irmão, anota isso. Sabe? Para você entender que isso aqui é sério. E muitas vezes, por exemplo, às vezes o esposo, ele que tem um projeto, sabe, ele quer se lançar, ele quer, olha, vamos reformar, sabe, eu vou mudar isso aqui. Às vezes a esposa é tímida, não, pelo amor de Deus, não faz isso não, se mexer aí esse teto vai cair, essa casa vai cair, olha aí. Aí daqui a pouco os filhos também, não pai, mamãe falou que vai cair, aí o pai, acho que vai cair mesmo, não deixa como tá, vamos morar aqui mesmo. A timidez contagia, como também a ousadia contagia. Mas Deus disse, olha, eu não quero tímido no meu exército não, vai contagiar, vai derreter o coração do povo. E é dessa forma, não é, que Deus trabalha. Por exemplo, aqui em Juízes, tem um fato interessante no capítulo 7, quando Gideão, depois de fazer prova com Deus, e aí ele apregoa, né, a grande batalha contra os midianitas. Aí a Bíblia diz, irmão, que juntou a Gideão aí, ó. Gideão se levantou, todo o povo que havia com ele, e ali era gente. Sabe? Tinha gente. Aí disse o Senhor Gideão, no verso 2, muito é o povo, tem muita gente contigo. Muita gente. Negócio aí não estou gostando não. Verso 3, o que é que Deus disse? Lê aí. Agora, pois, os ouvidos do povo dizendo o quê? E medroso, volte. Apressadamente das montanhas de Gileade. Aí voltou 2 homens. O que está escrito na tua Bíblia? Como é que é a história? Espera aí, irmão, você não está lendo direito. Quantos voltaram? 22 mil. Ficou quanto? 10 mil. Era para ser o contrário, irmão. Isso aqui está errado. Era para voltar 10 mil e ficarem 22. Mas olha a conta aí, olha a conta. Quando Deus falou, tem muita gente. Onde é que apareceu esse monte de gente? Esse povo vai lutar mesmo? Esse povo vai batalhar mesmo? Porque, irmão, Deus nos conhece. Sabe? Às vezes eu me apresento, né? Chego aqui, sabe? E aí, irmão, vamos embora, ô glória. Aí Deus olha lá para o meu coração e fala, isso aí é só, né? É só a demonstração aí, tá? Quer ver? Aí Deus cria uma situação, aí eu bato em retirada. Ué, cadê o pastor que estava todo animado aqui? Foi o primeiro que correu. Sabe? Porque a gente às vezes aparenta, né, que temos ousadia, aparentamos que, não, deixa comigo que eu resolvo. E aí quando a coisa aperta, meu irmão, ó, pula fora. Gideão estava com um exército tão grande, Deus falou, não, tem muita gente aí. Fala para o pessoal tímido, o covarde, o medroso, os que sofrem de timidez, ir para casa, manda para casa. E vai apressadamente, vai embora. Voltaram 22 mil. Gideão deve ter ficado decepcionado. E isso, irmãos, é uma realidade, sabia? Sabia disso? Os estudos hoje comprovam que grande parte dos seres humanos, aqueles que às vezes aparentam, né, sorriem, diante de uma situação, são os que demonstram timidez, são os primeiros a desistirem, são os primeiros a correrem. É interessante que hoje, né, eu tenho reclamado isso com Deus. Tenho falado, Senhor, queremos ver aqueles cultos de antigamente, como lá em Uberaba, a gente estava num culto assim, irmão, aí manifestavam 8 pessoas endemoniadas de uma vez só, dentro da igreja assim, ó, chutando banco, cadeira, aquele demônio meio brabo, 8 de uma vez. Quando um demônio gritava dentro da igreja, só via crente correndo. Opa, Jesus!
E aí? É hora de correr para cima, ele corre para fora. A primeira porta ele... Sabe, irmão? Diante dessas situações, a timidez, ela se manifesta de uma forma muito forte. A pessoa, primeira reação, sabe, não é de ousadia, a primeira reação é de timidez. Primeira reação é de timidez. E Deus conhece isso, Deus sabe como é a nossa estrutura. Não é interessante? O Salmo 103 vai dizer isso. Ele conhece a nossa estrutura. Deus conhece a estrutura de cada um. Deus conhece. Não é? A estrutura do ser humano. É por isso que em determinadas situações, para você ser aprovado para alguma situação, né? Por exemplo, eu não sei hoje como é que está lá a PQD, né? Mas antigamente, aquela área de estágio ali da PQD não era mole, não. Você passou por lá, André? Não? Ah, tinha que ter passado. Aquilo ali não era mole, não, irmão. Sabe? Eu tinha alguns amigos na época, né? O pastor Jurandir, o Nery, tinha outros lá, né, que faziam parte daquela turma ali. Tem o Cláudio, que hoje está lá no Nordeste. Enfim, ali não era mole, não. Camarada, eu quero ser PQD, quero ser paraquedista. Bem-vindo, pode entrar, a porta está aberta. Entra igual o Gideão, entra 32 mil homens. No primeiro bateria de teste, já corre 22 para casa. Vapo! Fica 10 mil. Sabe, irmão? Porque Deus conhece. Deus sabe. E a timidez, ela nos rouba a capacidade da vitória. Você vê, nessa história aqui de Gideão, nesse fato que a Bíblia relata, né? Esse momento de vitória aqui, quantos partilharam desse momento de vitória? Apenas 300. Foi com 300 que Gideão ganhou a batalha contra os midianitas. 300! Mas quando ele tocou a trombeta, reuniu 32 mil. De 32 mil para ficar só com 300, irmão, meu Deus do céu. Isso significa que, não é? O número de tímidos é muito maior do que o número de ousados. Então, eu aparentemente, né, eu estou aqui falando, não, o pastor não é tímido não, olha lá como é que ele fala. Mas, de repente, diante de uma situação, eu vou correr mais do que você. Cadê o pastor? Ih, já está longe, foi o primeiro que correu. Ai, meu Deus, eu esperava ele aqui. Não é? Porque cada um de nós, em algum momento, vamos ser confrontados. E é aí que a nossa timidez vai se revelar. Uns em maior grau, outros em menor grau. E nós precisamos entender isso, para a gente alcançar a vitória. Não é? Agora abra comigo aí outro texto da Bíblia. Marcos capítulo 4, versículo 40. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 40, é um texto que, primeira coisa que eu me lembrei foi desse texto aqui, muito interessante, não é? É quando os discípulos, eles são confrontados com uma tempestade, não é? Jesus disse assim, já sendo tarde, passemos por outra banda, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, subiu umas ondas por cima do barco, de maneira que o barco já se enchia. Jesus estava na popa do barco fazendo o quê? Dormindo sobre uma almofada. Marcos diz ainda que ele botaram uma almofada para Jesus dormir. Aí, naquele momento, despertaram-no, dizendo, mestre, não te dá que pereçamos? E aí ele repreendeu, despertando, repreendeu o vento, falou para o mar, cala-te, aquieta, o vento se aquietou, houve grande bonança. E o verso 40 diz o quê, irmãos? O que é que Jesus disse? Olha a palavra de Jesus. Primeira leitura, Deus falando, quando sair para a guerra,
Fala para o tímido voltar, para o coração dele não contaminar os demais. Gideão, proclama aos tímidos que voltem para casa, 22.000. Mas agora é os discípulos com Jesus. Estão aqui, ó. Já conheci o mestre, não é? Ele estava no barco, ele estava ali. E no momento em que as ondas vinham fortes, aí eles acordam o Senhor. O Senhor repreende o mar, aquieta tudo. E aí falou para ele: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa timidez aqui, a primeira timidez que a gente leu em Deuteronômio, diz respeito, não é, a você batalhar com uma multidão. Deus falou: olha, é a lei da guerra, eu não quero essas pessoas assim, porque vão atrapalhar. Então, numa guerra, num aglomerado, né, o tímido vai contaminar. Não, deixa para lá. A mesma coisa Deus sugeriu a Gideão, falou: olha, fala para os tímidos que voltem. E aí, voltou aquele número imenso. E agora, irmãos, é Jesus e os discípulos. Eles estavam ali, havia outros barquinhos, conforme Marcos está dizendo aqui. Jesus acorda, para tudo, sossega vento, aquieta-te mar, houve bonança. Por que sois tão tímidos? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Porque vocês não repreenderam essa tempestade. Por que vocês não repreenderam essa tempestade? Sabe por quê? Porque realmente a timidez rouba a capacidade da gente exercer a fé. Se você olhar o que estava acontecendo aqui, ó, grande temporal de vento, versículo 37, subiam as ondas por cima do barco. O barco está enchendo d'água, a Bíblia diz que já se enchia. Quer dizer, era um negócio assustador, uma tempestade assustadora. E aí Jesus vai lá, acorda, calma tudo, sossega tudo, e falou: por que vocês são tão tímidos? O que Jesus está dizendo? Por que vocês não repreenderam isso? Por que vocês não, sabe, no meu nome, em nome de Jesus? E você sabe, irmão, que hoje isso aqui é uma realidade na minha vida, na sua vida, na realidade da vida de tantas pessoas. Jesus já nos deu a autoridade. Jesus, ele disse: em meu nome, vocês podem repreender toda a força do mal. Jesus deu autoridade aos seus discípulos sobre serpentes, escorpiões, sobre toda a força do mal, conforme Lucas 10, Mateus 10, quando ele envia aqueles 12, depois envia mais 70. O Senhor deu autoridade à igreja. Mas sabe o que eu e você fazemos com as tempestades? Nos apavoramos. Permitimos que, sabe, a tempestade, ela nos roube a capacidade de reagir. E nós temos que entender isso. A timidez, ela rouba, irmão. Rouba essa capacidade. Jesus falou: ainda não tendes fé? Isso não acontece comigo? Pela misericórdia de Deus, eu estou na igreja até hoje, porque Jesus é bom. Mas diante de uma situação, aí eu digo: não, meu Deus, me ajuda, o que está vendo? Vou morrer, vai acabar tudo. E o Senhor está dizendo para mim: mas Roberto, tanto tempo me servindo, tanto tempo na igreja, tanto tempo lendo na minha palavra, tanto tempo, ainda não tem fé para repreender isso não, homem? Sabe por quê? Porque a timidez rouba a capacidade de reagir. A timidez, ela rouba, irmãos, a nossa fé, ela esconde a fé. Você quer, talvez até, mas, ai meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, eu não tenho força. Tem. A Bíblia diz, irmãos, que nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nas nossas provas, nas nossas tempestades, em todas as situações contrárias que vêm contra nós, sabe o que João declara na sua epístola, lá
Primeira Epístola de João, capítulo 5, ele diz assim: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós. Mas sabe o que a timidez faz? A timidez nos esconde esse maior que está em nós. Na hora de reagir, a gente não reage. Aí depois que Deus usa alguém ou outra situação que aquilo acalma, presta atenção. Aí você fala: ah, meu Deus, bem que eu podia ter ido lá mesmo, né? Bem que eu podia ter falado: sai em nome de Jesus. Puxa, por que eu não falei? Por que naquela hora eu não falei: sai, demônio? Por quê? Ah, meu Deus, por que eu não fiz isso? Porque a timidez te roubou a capacidade de reagir. E se é uma coisa que nós temos que orar, é sobre isso. Nós temos que orar sobre isso. E aí vamos para a segunda parte para a gente terminar. O assunto é glorioso. Você pode, porque, presta atenção, outra coisa, irmão. Nas quartas-feiras, está se trazendo aqui uma palavra, não é, para te ajudar. Agora, se você quiser a bênção de Deus, você quiser avançar nisso aqui, leia na sua Bíblia. Esse texto que nós estamos dando aqui, se você pegar a sua Bíblia, lá embaixo tem aquela letrinha miudinha, não tem? Aqueles númerozinhos, toda a Bíblia tem aquelas referências. Procure outras leituras, você vai descobrir quanto a palavra de Deus é rica para nos ensinar, para nos orientar. Se a gente for falar aqui à noite, ficar falando aqui, lendo todo que é texto, vai dar 9 horas, 9h30, 10 horas, a gente vai ficar aqui. Não é? Então, o que estamos transmitindo à igreja é para você pegar o assunto e aí dizer: meu Deus, eu estou precisando disso. Como eu tenho sido tímido. As tempestades estão assolando a minha casa. A tempestade, os ventos estão soprando no meio da minha família. E por que eu não me levanto? Meu Deus do céu, não é? Para despertar a gente. Sabe? Será que Jesus está perguntando? Será que ainda não tem fé, minha gente? Vocês estão vindo aqui às quarta-feiras, vem na sexta-feira orar, vem domingo de manhã na escola dominical, vem no domingo à noite, e ora na segunda, e vem na quarta. Aí na hora que o vento sopra, a gente corre, a gente se esconde, a gente se encolhe. Ai, meu Deus, eu estou com medo, eu não sei como é que eu faço. Ai, cadê aquela irmã que ora? Cadê aquele irmão que clama? Cadê? E Jesus está perguntando: ainda não tens fé? Será que você ainda não tem fé, Débora? Meu Deus, criada na casa de Deus até hoje, teu pai fortão, não é? E então, Jesus está perguntando isso, sabe? Tanto tempo comigo, vocês ainda não alcançaram fé para repreender isso aí não, gente? Vamos embora! É isso que Deus quer de nós, vença a timidez com a ousadia. Vamos para Atos 4:13. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. E aí nós vamos ver algo especial. Atos 4:13. Atos 4, não é? Atos capítulo 4, versículo 13. Mas se a gente ler o capítulo 3, nós vamos descobrir a razão do 4. Pedro e João está indo para a oração, tem um homem paralítico na porta do templo, e aí o que eles fazem? Olha para nós, não temos prata nem ouro, que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem levanta e sai andando. Aquilo causou um alvoroço em Jerusalém, de sorte que Pedro e João foi levado ao Sinédrio, e começaram a questioná-los. Mas escuta, como é que é isso e tal, né? E aí aquilo criou uma confusão medonha ali, meu Deus do céu, não é mole não. E aí, eles indagaram, o sumo sacerdote aqui, verso 6, né? Anás, Caifás, João, muita gente ali, perguntaram no meio deles, no verso 7, com que poder, em nome de quem fizeste isso? Como é que vocês levantam um paralítico assim na porta do templo? Com que poder? Aí Pedro começou a explicar. Foi em nome de Jesus, vocês crucificaram, mas ele ressuscitou, e nenhum outro há salvação. E o verso 13 diz o quê? Lê aí. E eles, vendo a ousadia
ousadia de Pedro e João, olha aí, irmãos, informados de que eram homens indoutos, e tinham conhecimento, estado com Jesus. Olha aí. Há algum tempo atrás, Pedro falou assim: Senhor, todo mundo vai correr, eu não corro. Todo mundo vai negar, eu não nego. Jesus falou: tu vai me negar 3 vezes, tu vai ver só. E Pedro negou 3 vezes. Quando viram que Jesus andava sobre o mar, Pedro falou assim: se é o Senhor, manda ter contigo. Meteu o pezão na água e foi. Sentindo o vento forte, afundou. Não é? Lá em Mateus 16, quem é o Filho do Homem? O que é que dizem aí? Um diz isso, outro aquilo. Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: parabéns, Pedro. Daqui a pouco Jesus falou assim: olha, eu preciso morrer, eu vou para a cruz, vou dar minha vida. Pedro pula na frente e fala: não vai não, não vou deixar. E Jesus falou assim: sai, Satanás. Olha para isso. Era o Pedro, cheio de alto e baixo. E agora, irmão, diante do Sinédrio, não tinham 12, eram só 2, Pedro e João. E aí, vocês fizeram esse homem andar de que jeito? Como é que foi? Com que autoridade? Em nome de quem? E aí eles viram ousadia. Aquele Pedro tímido foi embora. Aquele João tímido foi embora. Agora eles estavam ousados. Por quê? Espírito de Deus na sua vida. Sabe como é que eu vou vencer a timidez? Sabe como é que eu vou vencer os medos? Enchendo-me do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos, irmãos, o Espírito de Deus na nossa vida, que Ele está realmente trabalhando e atuando através de nós, o Espírito nos torna ousados. Talvez essa sua timidez, esse medo que você tem, essa timidez aí, está sempre, sabe, se sentindo o encolhidinho, o menorzinho. Ah, eu não consigo, eu não alcanço, eu não posso. Isso aí não é só a questão da sua estrutura emocional, não, irmãos. Isso é falta da presença do Espírito de Deus na nossa vida. Porque quem torna o homem e a mulher ousado não é a sua capacidade física, intelectual, mental ou social. É o Espírito Santo de Deus, enchendo, fortalecendo, renovando, aleluia, trazendo a unção de Deus sobre a vida desse crente. E aí ele vai ser ousado para repreender tudo aquilo que está diante dele. E eles viram a ousadia de Pedro e João, viram. As pessoas precisam saber, não é? Que nós temos ousadia. Outro texto que eu coloquei aqui que é interessante, está em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Porque esse aqui também tem tudo a ver conosco. Tudo a ver conosco. Em Hebreus 10, 19, o autor dessa carta preciosa, neste momento aqui, começa a dizer o quê? O que é que ele diz no 19? Tendo, pois, irmãos, para entrar pelo sangue de Jesus. Esse texto aqui, essa escrita aqui, irmãos, isso aqui revela muita coisa. Ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Sabe por que o autor coloca isso aqui? Eu vou te explicar e você vai entender. No Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha a responsabilidade de entrar lá no santuário, no lugar santo dos santos, para oferecer sacrifício a Deus por si. Primeiro ele oferecia por si e depois pela nação. Aí quando Deus derramava do céu, naquele fogo ali, queimava aquele holocausto, Deus aceitou. Se fosse o contrário, aquele sacerdote morria ali dentro. Morria.
E aí você vai entender o que Hebreus está dizendo. Aí hoje, esse mês, é o sacerdote Eliel, é tua vez. Aí como é que fica seu coração? É minha vez, eu tenho que entrar lá, é? Ai, meu Deus. É eu que tenho que entrar? Não pode ser Arli, não? Não, é você que foi escalado. Ai, meu Deus, é muita responsabilidade. Eu vou ter que entrar lá? Vai, é você, agora é sua vez. Você não sabe, irmão, mas o coração daquele homem estava ali, ó, né? Eu vou entrar, e se Deus não aceitar? Eu morro. Eu vou lá, e se Deus não for com a minha, sabe? Deus fala, não fui com a cara desse sacerdote. Mata. O sacerdote entrava naquele lugar ali, meio que, sabe, tremendo ali diante de Deus, aquela tensão, e o povo lá fora também na tensão. Será que vai morrer ou vai viver? Criava-se aquela coisa ali, aquela tensão emocional ali, ó. O sacerdote está entrando, ó. Será que sai ou será que fica? Hein? Era uma tensão muito forte. Aí, pelo sacrifício de Cristo, a Bíblia diz que lá no Calvário, quando Cristo dá o seu brado de vitória, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, declarando o caminho para o santuário agora livre. O acesso foi aberto pelo sangue de Jesus. Agora, por que muitos crentes, irmãos, só fica no átrio? Só fica por aqui. E aí, levanta a mão, bate palma. E aí, irmão, vamos embora, irmão. Estou por aqui, irmão, estou bem aqui, estou bem aqui. Sabe por que num culto, irmãos, muitos não entram? Porque ainda não entenderam que para entrar nas coisas de Deus, para entrar na presença de Deus, você não pode ser tímido. Você tem que ser ousado. Ousado. E muitas vezes nós somos tímidos. Às vezes o Espírito Santo quer fazer algo pela tua vida. Você está percebendo, puxa, pastor, sabe, eu tenho um sonho, Deus tem falado comigo, mas sei lá, eu não quero mesmo, não quero isso não. Ele fica andando para trás assim, ó. O crente vai falando e vai andando para trás, em vez de ser para frente, ele fica assim, não, sabe como é que é? Não quero essas coisas não, Deus tem misericórdia. Meu Deus do céu, irmão. E nós temos visto hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso dizer isso para os irmãos, eu tenho visto hoje uma geração de tímidos espirituais. Tímidos espirituais, tímidos. Pela compaixão e bondade de Deus, que eu não valo nada, só o sangue na minha vida. Sabe? Mas na obra de Deus eu nunca fui medroso. Eu já encarei cada coisa, sabe? A gente tinha uma turma antigamente, só jovens, era chamado os caça-fantasmas. Viu? Pergunta a irmã Beth. Onde é que está o demônio? Está lá naquela casa. Estava, vai sair. A gente chegava lá e abria a porta. Sai, demônio! Tu sai, tu não fica de gracinha, não! Hoje em dia você fala para o crente, irmão, ó, tem um demônio ali na esquina. Onde? Não. Jesus tem misericórdia. Aí já pega o celular daqui, eu já vou chamar um Uber rápido aqui. Meu amigo, vai por aqui, porque o demônio está ali. Por aqui. Sangue de Jesus. Um bando de crente medroso, tímido. Sabe, irmão? Aí basta você quer ver? Você vai para a sua rua, aí alguém pega uma vela, um charuto, bota na tua porta ali. Aí você já não entra mais. Jesus, meu Deus, agora. Irmão, Jesus tenha misericórdia da minha alma. Me cubra com seu sangue e me guarde quando eu digo isso.
eu já dei bico e muita macumba. E estou aqui em nome de Jesus. Aí, Roberto, macumba, vamos dar um bico nisso aí. Vamos embora, em nome de Jesus. Puf! Eu estou aqui. Nunca morri, não, porque eu não tenho medo de diabo, não. O diabo é que tem que ter medo de mim, irmão. Mas hoje em dia, os crentes, tudo, sabe, tudo amedrontado, tudo assustado. Ora, meu Deus do céu. Ousadia para entrar no santuário. Sabe, sabe como é que é? É que eu sou fraco, eu também sou. É que essa semana eu pequei, também pequei. Essa semana não sei o que, eu também. Mas só que a Bíblia diz que não é pelo teu nome que tu entra no santuário, não. Tu entra debaixo do sangue de Jesus. Tu pega o sangue de Jesus. Eu sou fraco, eu sou pecador, mas é debaixo do teu sangue eu vou entrar. Eu vou lá. É isso, meu irmão. Aleluia. Agora fica nessa fraqueza espiritual, sabe? Aí não. E a Bíblia diz que você quer entrar, quer usufruir da comunhão, quer receber mais de Deus, se coloca debaixo do sangue e entra. Entra na presença de Deus. Vai lá. Vai se revestir, vai se fortalecer de Deus, porque isso é maravilhoso, irmão. E aí acabou. Acabou, pastor Eliel, viu? Da próxima vez eu só boto uma campainha aqui para... Mas eu quero acabar com o exemplo de Davi, lá de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, primeiro versículo é o 42. É quando o gigante Golias olha para Davi. Versículo 42. Olha lá. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o que ele fez? Desprezou. Davi era moço, ruivo, um russinho, e de um aspecto meio gentil, assim, não tinha cara de brabo, não. Davi não tinha cara de brabo. Gentil aspecto. O gigante olhou para aquilo ali e falou, esse medrosinho aí, com essa carinha dele aí. Olha a carinha dele lá, a carinha dele. É russinho, olha lá, russinho e branquinho. Olha lá, todo gentilzinho. Isso vai me vencer, isso aí. Vai ver. Aí, ó, verso 45 a 47. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vem a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Irmão, preste atenção numa coisa, irmão. Quando você lê o versículo 42, dá a descrição de Davi, não é? Moço, ruivo, de gentil aspecto. Aí o Golias, o que fez? Desprezou, porque ele esperava vir um soldado, né? Aquele soldadão também lá, meio assim, com a armadura, encarando, sabe, com o cara assim, e aí? Não, chegou aquele rapazinho assim, tranquilo, com a tiradeira na mão assim, um estilinguezinho na mão. O gigante olhou e falou, isso aí, ó, isso aí não está com nada. A ousadia não está no teu tamanho, não está no teu aspecto. Não, irmão. A ousadia está dentro de você, no teu coração. Está a ousadia, a nossa ousadia, ela está, presta atenção, na proporção da nossa comunhão com Deus. Você pode ser franzino, magrelo, você pode ter uma carinha de simples, mas se você estiver em comunhão com Deus, na hora da batalha, o Espírito de Deus te toma, e Ele te torna o mais ousado dentre os homens. Davi não tinha cara de ousado, mas tinha um espírito ousado. A cara de Davi era uma. O Golias olhou para ele e falou, isso aí é o 45, tu vem a mim? Eu vou a ti em nome do Senhor. Davi falou, tu vem a mim com espada, com lança, com escudo,
eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aí o 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, vou te arrancar a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, sabe, as aves do céu, as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Sabe quem está dizendo isso? Um moço, ruivo, de gentil aspecto. O gigante o desprezou, falou, isso daí não ganha nada não. Isso aí é café pequeno. Só que aquele moço, ele tinha ousadia no Senhor, autoridade espiritual na sua vida. Há dias atrás o profeta derramou um vidro de unção, um vaso de azeite sobre a sua cabeça. Irmão, Deus também fez isso por você. A Bíblia diz que você tem a unção de Deus sobre a tua vida. Qual é o gigante que está te amedrontando? Qual é a situação que está te afrontando? Vamos ficar de pé na presença de Deus. Aleluia! Levanta-te em nome do Senhor do exército, ou dos exércitos. Levanta-te! Ah, pastor, eu vou na academia, eu vou malhar um mês, aí depois que eu tiver, aí eu vou lutar. Que isso, irmão? Tu não vai lutar com a tua força, não. Tu vai lutar na força do Senhor. Amém? Glorifica a Deus nessa noite.